Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira, eu tô aqui para contar a história do Miller World, esse novo universo compartilhado da Netflix que tá começando com O Legado de Júpiter, que estreou agora dia 7 de maio na Netflix. Don't you remember the island? And what we had to do? Se você viu o último vídeo que eu contei os 5 pontos que você precisa saber antes de assistir a série, basicamente, no último deles eu falei que existe esse tal Miller World, que é o universo compartilhado das histórias do Mark Millar. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar a ordem de eventos que acontece e como as histórias se relacionam para que, quando acontecer alguma referência ou quando de fato interligarem tudo, você já esteja ciente do que pode acontecer e espere algumas coisas aí que eu acho que devem adaptar também até para fazer mais sentido e ficar mais orgânico ainda. Basicamente, existe então esse mundo real, que é o Miller World, a Terra 1, que o próprio autor nomeia dessa forma, que é um mundo parecido com o nosso, mas com doses contidas de fantasia, digamos assim. E nesse mundo existem as histórias em quadrinhos, livros, filmes e afins, que são basicamente a cultura pop daquele mundo, e dentro dessa cultura pop é que acontece a Terra 2, ou o mundo fictício, que é uma terra em que a fantasia não tem limites e as coisas mais absurdas acontecem, sendo inclusive nessa terra onde se passam os eventos de O Legado de Júpiter. Bom, então vamos começar do princípio, lá no mundo real, pra gente entender o que aconteceu e como as coisas chegaram no ponto que estão agora. Em O Procurado, o nível superior do mundo do Miller World, nesse mundo existiam super-heróis, mas eles foram todos dizimados pelos supervilões em 1986. E agora, na história de O Procurado, os vilões controlam o mundo e eles estão roubando artefatos de outros universos alternativos. Esses mesmos vilões fizeram as pessoas esquecerem magicamente que os heróis já existiram um dia e a população se lembra dos heróis simplesmente como personagens da cultura pop. No entanto, nesse mundo de O Procurado, existe um personagem chamado O Professor, que lá no covil dele tem uma capa vermelha pendurada, que basicamente é uma referência a um herói morto desse mundo que se chamava Utopiano, que ele basicamente foi adaptado para os quadrinhos como o Utópico de Legado de Júpiter. Futuramente eles vão adaptar O Procurado, então lá eu conto mais da história, mas se você viu o filme de 2009 com a Angelina Jolie e o James McAvoy, é uma história que envolve assassinos, conspirações, organizações secretas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai chegar a hora de falar sobre cada uma das histórias. E saindo então desse mundo real que O Procurado apresenta lá nos anos 80, a gente vai para O Legado de Júpiter. As histórias que acontecem nesse mundo são, na verdade, uma série de quadrinhos e filmes que existem dentro do Miller World. Nenhum dos eventos de Legado de Júpiter de fato acontece nesse mundo real. No entanto, as histórias que se passam em Legado de Júpiter são adaptadas dos heróis que morreram lá no mundo real, lá no Miller World. De volta ao mundo real, a gente tem a segunda história que se passa um tempo depois de O Procurado, que é Kick-Ass, que já foi adaptado em 2 filmes para o cinema. Nesse quadrinho, a gente vê o ressurgimento dos super-heróis quando um adolescente chamado Dave Lisowski, revoltado com a violência do seu mundo, assume o manto de um vigilante conhecido como Kick-Ass. Tudo depende do Dave, que era aquele garoto que vivia num mundo sem heróis, mas acreditava tanto naqueles quadrinhos que ele lia, especialmente de Legado de Júpiter, que ele decide se tornar um deles e desafiar a ordem mundial, que basicamente é composta por criminosos e mafiosos que controlam todos os governos e ditam como o mundo vai caminhar. Como o Dave é o primeiro a desafiar a hegemonia no começo, ele é o primeiro da próxima geração de heróis e basicamente tudo vai girar em torno dele nas publicações que se passam no Miller World. E um dos pioneiros dessa nova leva de super-heróis é justamente o Nemesis, um vigilante sociopata que surgiu da ideia de misturar o Batman com o Coringa. Sendo bem sincero, Nemesis talvez seja o pior quadrinho do Mark Millar, mas eu acho que ele pode ser bem adaptado se souberem usar ele direito. Ele tem potencial, mas é aquela coisa de adolescente que gosta de pagar de adulto por consumir coisa hiperviolenta. O Kick-Ass faz uma menção ao Nemesis ao dizer que há um suposto assassino de policiais começando a atuar no Japão, e é isso que a gente vê rolando nos eventos do quadrinho do Nemesis. E em seguida a gente tem os eventos de um quadrinho chamado MPH, que na tradução no Brasil seria Milhas por Hora, que é uma história que acompanha 4 adolescentes que durante uma venda clandestina descobrem uma droga que lhes dá poderes de super velocidade por 7 dias.
E esses 4 jovens são mencionados também pelo Dave lá no final de Kick-Ass 3. Mas talvez a história mais importante para ligar de fato o Miller World seja Superior, que também é uma das melhores. A primeira aparição do Simon, o protagonista de Superior, acontece em Kick-Ass 3, quando o Dave abre a porta do cinema para que Simon e seu amigo saiam de uma sessão do filme Superior 5. Então a gente entende logo de cara que o Dave e o Simon coexistem, mas principalmente que o Superior é um personagem da cultura pop desse mundo, então ele não existe no mundo real até esse momento aqui, mas ele existe no mesmo mundo que Legado de Júpiter, então ele deve fazer um crossover na série em algum ponto para ser justamente a interseção entre essas duas realidades. E voltando aos eventos de Superior, nesse quadrinho a gente descobre que o Simon é um garoto portador de esclerose múltipla e ele se inspira bastante nos heróis de quadrinhos, especialmente no Superior. Em um dia específico, o Simon, bastante frustrado com a sua condição, faz um pedido ao universo, que a sua doença fosse embora, de alguma forma, para que ele pudesse viver da forma como ele acha que é normal. E por incrível que pareça, o universo ouviu, mais especificamente um macaco místico ouviu o pedido dele. Esse macaco se chama Ormond, e ele aparece no quarto do Simon e diz que vai conceder o desejo a ele, mas por um breve período de tempo. E o que é exatamente esse desejo? Transformar o Simon no Superior. Então nessa hora a gente entende que Superior é bem parecido com a história do Shazam. É um adolescente que queria ser herói e acaba se transformando momentaneamente num ser super poderoso para salvar as pessoas ao redor dele e sentir que ele é mais do que um mero humano e superar também a questão do corpo dele, que ele sente que é uma prisão. Só que aqui fica claro já que as coisas místicas acontecem nos dois mundos. Só que no mundo real, no Miller World, de fato, ele acontece de forma mais oculta, mais tímida, digamos assim, enquanto no mundo fictício, na cultura pop, ela acontece de uma forma bem mais escancarada, assim como a gente tem lá em Legado de Júpiter, o rolê da ilha misteriosa, os poderes absurdos, é bem mais escancarado. No mundo de Kick-Ass, no mundo de O Procurado, as coisas são mais escondidas, são pistas que o Mark Millar deixa, que a gente tem que ir catando e interligando, mas tudo é um pouco mais sutil. E a importância de Superior para tudo isso é que ela basicamente é a história que se passa entre os dois mundos, porque o Superior, ele é invocado do mundo fictício, ele é trazido do mundo da cultura pop, onde se passa o Legado de Júpiter, para o mundo real, quando o Simon se transforma nele. Então é como se fosse o ponto principal de interligação entre as duas realidades. E quando chegar a hora de adaptar Superior, vai ser quando a Netflix vai escancarar para todo mundo que ela tem um novo universo compartilhado que, sendo bem sincero, eu acho bem criativo, é bem fora do que a gente espera de Marvel e DC. Eu não sei vocês, mas eu acho bem legal. Eu quero muito que dê certo, porque é um respiro, é uma coisa nova nesse mundo de adaptações de quadrinhos que cada vez mais tendem a ficar repetitivas. E agora, para fechar essa parte confirmada, essa parte oficial da interligação dos mundos, a gente tem ainda 2 quadrinhos que são muito interessantes e um deles já está agendado para ganhar adaptação em 2022, mas não está confirmado ainda, é só boato por enquanto. Eu tô falando de Super Crooks, que se eu fosse descrever de uma forma resumida, tem uma vibe totalmente Esquadrão Suicida naquela questão de grupo de super vilões, anti-heróis e afins. O diferencial mesmo é que o objetivo deles é um grande assalto. Então Super Crooks pode ser definido como uma espécie de X-Men misturado com 11 Homens e um Segredo. E os eventos que se passam aqui acontecem também no mundo fictício, acontece lá no mesmo mundo de Legado de Júpiter. E por fim, a gente tem a história mais consagrada atualmente do Mark Millar, que é Kingsman. Não é consagrada pelo quadrinho em si, mas pelos filmes que saíram, especialmente o primeiro, que é excelente, mas basicamente depois que a Fox lançar aquele terceiro filme que já tá pronto e já tava pra sair e não saiu por conta da pandemia, o próximo passo com esse mundo da espionagem é na Netflix. Eu não sei se vão aproveitar o elenco, eu queria muito, porque o Taron Egerton é um ator excelente, ele tá ficando cada vez melhor, e o Colin Firth também é um cara surreal, e eles são incríveis naqueles papéis. E a ligação de Kingsman com tudo isso é justamente uma citação que o Dave faz durante uma das missões ali, de que pessoas famosas estavam desaparecendo, e é justamente os eventos que a gente vê acontecendo em Kingsman. E eu espero muito que a Netflix anuncie logo não só Kingsman, mas principalmente Kick-Ass, que é uma história que tem potencial, tem muita coisa para gerar releitura, para trazer aquela dinâmica de série de jovem, mas com elementos diferenciados, e ela também é o ponto principal pra gente ter esse universo expandido do Miller World. E além disso, as outras histórias em quadrinhos do Mark Millar, originais no caso, acontecem também em um desses 2
mundos. Ainda não é totalmente claro qual acontece em qual. Eu acredito que agora que vai ter adaptação, as coisas vão ser mais organizadas. Mas o próprio Mark Millar já comentou tudo isso que eu falei aqui em entrevistas. Ele confirmou essas ligações todas. E ele disse que um quadrinho super aclamado dele também, que as pessoas achavam que não tinha ligação com isso, também tá interligado com esses dois universos, que é American Jesus, o Jesus americano, que já tá confirmado pela Netflix que vai ganhar uma adaptação, que é basicamente uma história em que um garoto americano descobre que é a reencarnação de Messias, e os desdobramentos disso são coisas bem loucas, é bem interessante, é um quadrinho polêmico, mas que sabe andar nesses temas espinhosos, digamos assim. E o Mark Millar falou que mesmo essa história aparentemente não tendo nada ligado ao Millar World, ela também está situada em um desses dois mundos. Ele não deixou claro qual, mas a gente presume que é o mundo real, o Millar World de fato. As histórias se interligam e eu acho que na adaptação da Netflix deve ser um pouco mais necessário interligar mais, porque é a tendência de cultura pop hoje em dia ter o universo expandido. Mas se você é leitor de quadrinhos e quer ler essas obras do Mark Millar, você não precisa ler tudo para entender tudo, porque as histórias se bastam por si só. E um exemplo que eu cito aqui é justamente o universo do Stephen King, que as histórias basicamente todas são interligadas, mas as pessoas não precisam saber das ligações para entender cada uma, e elas são boas por conta própria. E eu acho que o Mark Millar, quando escreve uma história, ele faz ela ser boa ou ruim por conta própria. Por exemplo, Nemesis é uma porcaria, mesmo sendo no mesmo mundo que Kick-Ass, que é uma história que eu gosto. Então tenham isso em mente, as histórias são interessantes porque fazem parte desse plano maior, mas ao mesmo tempo você pode ler cada uma sozinha, e eu espero que as séries da Netflix consigam fazer isso. Você assista um individualmente e ela se baixa por si só, mas se você assistir tudo fica ainda melhor. Mas a gente sabe que eventualmente vai rolar um mega crossover, vai ter uma coisa megalomaníaca, os dois universos talvez entrem em choque. Eu tô muito ansioso para ver o que eles vão fazer com O Procurado. Como eu disse lá no começo, é onde tudo começa e onde tem aquela questão dos supervilões matando os heróis do mundo real. Eu espero que abordem isso de uma forma interessante e que tragam um universo coeso. É isso que eu espero. Eu espero que as coisas façam sentido, assim como a Marvel consegue, mas que eles não fiquem com os fanservices vazios, as coisas genéricas. A gente quer uma coisa um pouco mais autoral mesmo, mais criativa. Então, esse foi o vídeo contando as ligações que a gente tem confirmadas até agora do Millar World, desses dois universos, o mundo real e o mundo fantasioso ou fictício. Se você não entendeu alguma coisa, porque realmente é um tanto estranho entender na primeira vez, ainda mais se você ainda não leu nada ou só leu algumas coisas espalhadas, comenta aqui que a gente vai tentando compreender melhor juntos, a gente vai fazendo teorias também sobre outras interligações. Se você pegou alguma referência a outras obras do Mark Millar na adaptação de Legado de Júpiter, comenta aqui nesse vídeo pra gente ir pensando já no que a Netflix vai fazer com essa nova franquia que ela adquiriu. Eu, particularmente, estou bem ansioso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e fica de olho porque esse ano tem muita adaptação de quadrinho e eu vou tentar cobrir o máximo possível de todos que estão saindo. Então vejo vocês até a próxima em uma live ou vídeo, ainda mais se for de herói. Até mais.